Juiz debocha de mãe solo no tribunal, mas ela humilha ele com sua genialidade jurídica. Fique até o final do vídeo, porque o que essa mãe fez no tribunal vai deixar você sem palavras. Era uma manhã fria e nublada. As nuvens densas encobriam o céu e o vento cortante batia contra as janelas do grande prédio do tribunal. Lá dentro, uma mulher simples, mas de olhar determinado, caminhava pelos corredores de mármore, segurando firme uma pasta de documentos. Seu nome era Clara. Cada passo ecoava, pelo corredor vazio, como se anunciasse algo grandioso. Clara era mãe solo de um menino de 7 anos, Davi. Desde que o pai da criança os abandonou, ela enfrentava uma batalha judicial exaustiva para garantir os direitos do filho. E hoje era o dia da audiência final. Mas o que ela não sabia era que o juiz responsável pelo seu caso já a havia julgado antes mesmo de ouvi-la. Na sala do tribunal, o juiz Henrique, um homem de meia-idade, com ar arrogante e olhar cínico, folheava os papéis do processo com desdém. Ele suspirava alto, como se o caso fosse uma perda de tempo. A promotoria sussurrava ao lado, rindo discretamente de algo. E então, quando Clara entrou, Henrique levantou o olhar e a mediu da cabeça aos pés, como se visse uma formiga tentando invadir um castelo. Uma mãe solo, sem advogado, representando a si mesma, pensou ele, sem disfarçar o sorriso sarcástico que se formava nos lábios. Era evidente, ele já havia decidido o resultado, mas Clara não se abalou. Ela sentou-se, respirou fundo e abriu sua pasta. Do lado de fora, Davi esperava na antessala com uma assistente social, sem entender bem o que acontecia, mas torcendo pela mãe com o coração puro e confiante. A audiência começou. O advogado da parte contrária apresentou argumentos fortes, usando palavras técnicas e um tom quase teatral. Pintava Clara como irresponsável, incapaz de prover um lar estável, uma mulher emocionalmente instável, por conta do abandono do marido. E o juiz cada vez mais parecia concordar. Seus olhares para Clara eram quase de pena, ou desprezo, mas havia algo que ninguém sabia. Clara havia passado os últimos 2 anos estudando direito por conta própria. Passava madrugadas lendo livros jurídicos emprestados da biblioteca da universidade, assistia a aulas online e revisava cada detalhe do próprio processo. Ela sabia que ninguém a defenderia melhor do que ela mesma. Sabia que o sistema não a favorecia. Então, decidiu tornar-se sua própria advogada. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se devagar. O juiz Henrique, cruzando os braços, soltou um comentário debochado. Espero que não demore muito, dona Clara. Temos casos mais relevantes depois do seu. A plateia riu discretamente, mas Clara apenas sorriu de leve. Começou a falar. Sua voz era calma, pausada, mas firme. Com uma segurança que desarmou a sala inteira, ela citou leis, jurisprudências, precedentes. Cada argumento que o advogado da outra parte havia usado, ela desmontava um por um, como quem resolve um quebra-cabeça, diante dos olhos de todos. Aos poucos, o riso na sala foi sumindo. Os olhos antes desdenhosos agora a observavam com espanto. O juiz Henrique tentava interrompê-la, fazia perguntas sarcásticas, mas Clara respondia todas com maestria, citando números de artigos, nomes, de ministros do Supremo, datas de julgamentos relevantes. Não era apenas uma defesa, era um espetáculo de inteligência, preparo e coragem. Em um momento ela caminhou até o centro da sala, ergueu um documento e disse: Meritíssimo, aqui está a prova de que a parte contrária falsificou declarações de renda para tentar obter a guarda. Colocou o papel na mesa do juiz. Henrique pegou o papel, leu rapidamente, franziu a testa, pediu uma pausa. O advogado da outra parte ficou pálido. Murmurava algo inaudível, enquanto o juiz lia os documentos entregues por Clara. A tensão na sala era palpável. Era como se cada segundo fosse uma eternidade. Então Henrique olhou para Clara de novo, mas desta vez, sem o sorriso debochado. Ele parecia ver pela primeira vez a mulher de verdade à sua frente. Clara não apenas conhecia o processo, ela dominava o processo. Sabia os meandros da lei, os atalhos jurídicos, as falhas da acusação.
e expôs tudo com elegância e precisão. No fundo da sala, algumas pessoas começaram a cochichar. Quem é essa mulher? Como ela sabe tudo isso? Ela é advogada? Mas Clara era apenas uma mãe solo que decidiu aprender a lei para proteger o filho. O juiz Henrique suspirou profundamente. Fechou o processo, ajeitou os óculos. Pela primeira vez no dia, sua voz soou menos altiva, mais sóbria. Este tribunal vai analisar cuidadosamente os novos documentos apresentados. Clara assentiu, sentando-se com serenidade. Sabia que ainda não era uma vitória, mas já havia conquistado o respeito que ninguém acreditava que ela teria ali. Na antessala, Davi desenhava num caderno, alheio ao que acontecia, mas esperando pela mãe como um pequeno herói à espera da guerreira. E assim terminou a primeira parte da audiência. Mas o que Clara não sabia era que a verdadeira batalha começaria dali em diante, porque nos bastidores o juiz Henrique tinha um segredo que poderia colocar todo o julgamento em risco, um segredo que, se revelado, mudaria tudo. Clara estava prestes a descobrir que, às vezes, o inimigo mais perigoso não está do outro lado da mesa, mas sentado na cadeira da justiça. O relógio marcava 13h12, quando Clara saiu da sala de audiência. Suas mãos tremiam levemente, mas sua expressão permanecia calma. Ela segurava a pasta contra o peito, como quem segura um escudo invisível. No corredor, Davi correu até ela, abraçando-a com força. Clara fechou os olhos por um instante, sentindo aquele abraço como uma recarga de energia. Mas, no fundo, algo a inquietava. Do outro lado da sala, o juiz Henrique conversava com um homem de terno escuro. Um diálogo sussurrado, olhares sérios. Era como se estivessem tramando algo. Clara os observou de longe. Aquela conversa não parecia parte dos procedimentos comuns. Ela não sabia ainda, mas havia muito mais em jogo do que apenas a guarda de Davi. Enquanto caminhavam para casa, Clara repetia mentalmente os pontos que ainda precisava reforçar no processo. As próximas audiências seriam decisivas. Ela sabia que o advogado da outra parte tentaria de tudo para desmoralizá-la, para provar que ela era incapaz. Mas Clara tinha algo mais forte, um motivo. E nada era mais poderoso do que uma mãe lutando pelo filho. Chegaram no pequeno apartamento, num bairro simples da cidade. As paredes descascadas, os móveis antigos, mas tudo arrumado com cuidado. Davi foi direto para o quarto desenhar. Clara se sentou à mesa da cozinha, espalhou os papéis e ligou o computador. Precisava revisar mais uma vez. Não podia deixar nenhuma brecha. Foi então que ouviu uma notificação no e-mail. Uma mensagem estranha. O remetente era anônimo. O assunto: você não sabe com quem está lidando. O corpo do e-mail continha apenas uma frase: pare antes que seja tarde. Clara franziu a testa. Seu coração acelerou. Mas não era do tipo que recuava frente a ameaças. Pelo contrário, aquilo só reforçava sua suspeita de que havia algo errado. Algo grande. Quem estaria tentando intimidá-la? E por quê? No dia seguinte, voltou ao tribunal para protocolar novos documentos. Enquanto esperava na fila, notou novamente o homem de terno escuro, o mesmo que falava com o juiz no dia anterior. Ele a encarava fixamente, um olhar gelado, penetrante. Quando Clara desviou os olhos, sentiu um calafrio percorrer a espinha. Mas o golpe maior ainda estava por vir. À noite, já em casa, recebeu uma ligação. Era da secretária do juiz Henrique. Sua voz parecia hesitante, como se estivesse dividida entre o dever e o medo. Dona Clara, preciso avisar, amanhã eles vão tentar te desqualificar. Encontraram um processo antigo contra você. Mas isso não é tudo. A ligação caiu. Clara ficou parada, com o telefone na mão, ouvindo o som do silêncio. Um processo antigo? Que processo? Tentou lembrar de qualquer coisa em seu passado que pudesse ser usada contra ela, mas nada lhe vinha à mente. Decidiu agir rápido. Voltou ao computador, pesquisou no sistema jurídico com o número do seu CPF, e lá estava, um processo aberto há 8 anos acusando-a de abandono de incapaz. Mas Clara sabia que aquilo era mentira. Aquilo nunca aconteceu. Era um processo fabricado. Seu coração disparou. Quem estava por trás disso?
Por quê? Estavam tão desesperados para tirá-la daquele caso? E, principalmente, o que o juiz Henrique tinha a ver com isso? Na manhã seguinte, antes da audiência começar, Clara chegou mais cedo. Esperou perto da entrada do prédio até ver o juiz Henrique chegando. Ele parecia nervoso, conversando apressadamente ao telefone. Em certo momento, soltou uma frase que Clara conseguiu ouvir nitidamente. Ela está cavando demais. Precisamos silenciar isso antes que descubram. Foi o bastante. A mente de Clara girava. Havia algo oculto. Algo que ligava Henrique à parte contrária. Um esquema, corrupção? Ou algo ainda pior? Durante a audiência, o advogado adversário levantou, exibindo o processo antigo. Meritíssimo, solicitamos a desqualificação imediata da senhora Clara, com base nesse histórico de abandono de incapaz registrado em 2017. Clara se levantou devagar, seus olhos fixos no juiz Henrique. O salão estava em silêncio absoluto. Meritíssimo, sua voz soou como uma lâmina fina cortando o ar. Antes de qualquer decisão, peço o direito de provar que esse processo foi fraudado. O juiz Henrique pigarreou, visivelmente desconfortável. Isso será analisado posteriormente, por ora. Mas Clara interrompeu. Não, meritíssimo. Isso precisa ser analisado agora. Pois se este tribunal basear qualquer decisão nesse documento, estará cometendo um crime. Um burburinho tomou conta da sala. O advogado da parte contrária tentou intervir, mas Clara não deu espaço. Tenho aqui uma prova. Tirou da pasta um laudo pericial digital emitido por um especialista em sistema jurídico. Este documento comprova que o processo foi inserido no sistema há apenas 3 semanas e retroativo de forma irregular. Veja o carimbo digital. Veja a origem do IP. Estendeu o laudo. O juiz pegou o papel. Seus olhos passaram rapidamente pelas informações e então pararam fixos no número do IP. Clara deu um passo à frente. Esse IP pertence ao computador desta vara, mais precisamente ao seu gabinete, meritíssimo. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como um vácuo que sugava todo o som da sala. O rosto do juiz Henrique ficou pálido. A promotoria olhou de um lado para o outro sem entender. O advogado da parte contrária começou a suar. Clara respirou fundo. Eu sei que o senhor está envolvido com a parte contrária. Sei que tentaram criar um histórico falso para me desqualificar. Sei que falsificaram provas, e tudo para garantir que meu filho fosse entregue a quem não tem direito algum sobre ele. O juiz Henrique tentou se recompor. Isso é um absurdo, mas Clara estendeu um pendrive. Aqui está o backup de todas as movimentações do sistema. Cópias já foram enviadas ao Ministério Público e à Corregedoria. O juiz olhou para o pendrive como quem olha para uma sentença. Lá, fora, o céu escurecia. Uma tempestade se formava no horizonte. Mas dentro daquela sala, era Clara quem comandava a tempestade. A audiência foi suspensa. O juiz se retirou apressadamente, sem dizer palavra. O advogado da parte contrária recolheu suas coisas às pressas. Clara permaneceu ali, firme, enquanto Davi, do lado de fora, olhava para a porta esperando pela mãe. Mas Clara sabia. Aquilo estava longe de terminar, porque, por trás daquele processo, havia uma teia muito maior, e Clara estava disposta a ir até o fim. Afinal, quando uma mãe luta, não há força no mundo que possa pará-la. A tempestade que se formava lá fora parecia ecoar a turbulência dentro do tribunal. Após a suspensão da audiência, Clara saiu da sala sentindo o peso da vitória parcial. Sabia que havia desmascarado uma fraude, mas também sabia, mexera com pessoas perigosas. Enquanto caminhava pelo corredor, notou que algumas pessoas a olhavam com respeito, outras com temor. Não era mais apenas uma mãe solo no tribunal. Agora, Clara era um símbolo de resistência, mas também um alvo. Naquela noite de volta ao pequeno apartamento, Clara mal conseguiu dormir. Cada som do lado de fora fazia seu coração acelerar. Davi dormia tranquilo, alheio às ameaças invisíveis que rondavam sua mãe. Clara permaneceu acordada, revisando documentos, conectando pontos. Havia algo maior por trás daquela tentativa, desesperada de desqualificá-la. Pela manhã, ao abrir o e-mail, encontrou uma nova mensagem anônima. Você acha que venceu?
Ainda estamos no controle. E um anexo. Fotos suas e de Davi saindo do tribunal, tiradas sem que percebessem. Clara sentiu o estômago revirar. Alguém os estava vigiando. Mas junto ao medo veio a determinação. Se eles estavam dispostos a tudo, ela também estaria. Decidiu procurar o perito digital que havia emitido o laudo da fraude no processo. Precisava de mais provas. Quando chegou ao escritório dele, encontrou a porta trancada. Bateu várias vezes, mas ninguém atendeu. Uma vizinha disse que ele havia saído de madrugada, parecendo assustado, e não voltou. Clara sentiu o peso da conspiração crescer. Se queriam silenciar as provas, poderiam tentar sumir com qualquer um que pudesse ajudá-la. No tribunal, a audiência foi reagendada para dali a 3 dias. Tempo que Clara sabia ser precioso e perigoso. Enquanto organizava os papéis em casa, Davi se aproximou com um desenho. Era um tribunal com ela no centro, usando uma capa de super-heroína. Mamãe, você é a minha heroína. Clara sorriu, segurando as lágrimas. Não podia falhar, mas naquela noite, algo aconteceu. Por volta das 3 da manhã, acordou com um barulho na porta. Alguém estava tentando arrombá-la. Correu até Davi, pegou-o no colo e se trancou no banheiro. Ligou para a polícia com as mãos tremendo. As batidas na porta cessaram minutos depois, antes da chegada da viatura. Quando os policiais chegaram, encontraram apenas marcas de tentativa de invasão. Nenhum suspeito à vista. Deve ter sido um ladrão oportunista, disse um dos policiais. Mas Clara sabia que não era um ladrão comum. Era um aviso. Na manhã seguinte, decidiu que precisava sair dali. Arrumou uma pequena mala com algumas roupas, pegou os documentos essenciais e foi. Para um hotel simples, mas seguro, próximo ao tribunal. Precisava de tempo e espaço para pensar. Foi ali, no silêncio do quarto, que teve um estalo. Revisando novamente os documentos do processo, percebeu algo estranho. Uma assinatura no contrato de custódia da parte contrária, idêntica à assinatura do juiz Henrique em outro documento oficial. Clara ampliou a imagem no computador, comparou as curvas, os traços. Era a mesma caligrafia. Seu coração disparou. O juiz Henrique assinara um documento da parte contrária. Isso era mais do que corrupção. Era participação direta no caso. Naquela tarde, procurou uma amiga antiga, advogada criminalista. Explicou tudo. A amiga, atônita, balançava a cabeça. Clara, se isso for verdade, você está enfrentando um esquema pesado, envolvendo o próprio juiz. Você sabe o perigo que é, Clara assentiu. Eu sei, mas se eu parar agora, eles vencem. A amiga decidiu ajudá-la. Juntas, reuniram mais provas. Foram até o cartório verificar as assinaturas originais. Confirmaram a fraude. Conseguiram declarações de um ex-funcionário da parte contrária, que revelou ter sido coagido a falsificar documentos. Tudo ia se encaixando, mas quanto mais Clara puxava o fio, mais monstruoso o esquema se revelava. Do outro lado, o juiz. Henrique sentia a pressão aumentar. As denúncias chegavam à corregedoria. Um investigador interno fora designado para analisar o caso. Henrique, desesperado, passou a agir mais agressivamente. Começou a manipular prazos, atrasar audiências, inventar faltas de quórum. Mas Clara não desistia. Na véspera da audiência final, Clara recebeu um envelope por baixo da porta do hotel. Dentro, uma foto de Davi no parquinho da escola e um bilhete. Desista, ou ele pagará o preço. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cama, segurando a foto. Sabia que agora não era mais apenas sobre ganhar ou perder. Era sobre sobreviver. Ligou para a escola, pediu que reforçassem a segurança. Ligou para a amiga advogada que prontamente acionou um pedido de proteção. E mesmo assim, foi para o tribunal no dia seguinte. Entrou na sala com o rosto firme, segurando a mesma pasta. O salão estava cheio. Todos sabiam que aquela audiência seria histórica. O juiz Henrique parecia mais tenso do que nunca. Suava. Evitava olhar nos olhos de Clara. A promotoria estava presente, um representante da corregedoria também, e um delegado do ministério. Público. Clara pediu a palavra. Meritíssimo, antes de qualquer deliberação,
Apresento novas provas que mudam completamente este processo. Entregou um novo dossiê. O juiz Henrique tentou recusar. Isso é inadmissível em cima da hora, mas o delegado interveio. Meritíssimo, estamos aqui para garantir a legalidade. O tribunal tem que ouvir. Henrique não teve escolha. Clara começou a expor, ponto por ponto, todas as fraudes, cada assinatura falsificada, cada data retroativa, cada vínculo financeiro entre Henrique e a parte contrária, cada desvio registrado. A plateia murmurava em choque. Henrique suava mais. Seu rosto parecia desmoronar. E então, Clara tirou do bolso um pequeno gravador. Esta gravação foi feita ontem, sem o conhecimento do Meritíssimo, e mostra uma conversa entre ele e o representante da parte contrária, negociando o resultado deste julgamento. Aperta o botão. A voz de Henrique ecoa pelo tribunal. Ela nunca vai provar nada. Estamos protegidos. Quando entregarmos o menino, dividimos o valor. Ela nem sonha o que está por trás disso. O silêncio que seguiu foi absoluto. O delegado se levantou. Meritíssimo Henrique, o senhor está oficialmente afastado de suas funções. Está preso por corrupção ativa, passiva, falsificação de documentos e tentativa de sequestro. Henrique não reagiu, apenas abaixou a cabeça. 2 oficiais se aproximaram colocando as algemas. Clara fechou os olhos por um instante. Sentiu o peso da luta sair dos ombros, mas também sabia, havia vencido uma batalha, mas a guerra contra a injustiça continuaria. Sair da sala encontrou Davi esperando do lado de fora, sorrindo com os braços abertos. Clara o abraçou forte. Eu disse que ia te proteger, meu filho, e nada, nem ninguém, jamais vai me impedir. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelo corredor, a plateia os olhava em silêncio. Uma mãe solo, uma heroína. Uma mulher que enfrentou o sistema e venceu, e venceu. Depois da prisão do juiz Henrique, o tribunal entrou em comoção. Clara saiu do prédio sentindo um misto de alívio e inquietação. Sabia que havia vencido no tribunal, mas também sabia que mexera com pessoas muito mais poderosas. Nos dias seguintes, a imprensa começou a noticiar o escândalo. Manchetes estampavam os jornais. Juiz preso por corrupção e fraude em processo de guarda. Repórteres cercavam a entrada do prédio, tentando entrevistar Clara. Mas ela evitava a mídia. Sua prioridade era Davi. No pequeno apartamento, Clara tentava retomar a rotina. Mas a cada ligação anônima, a cada carro parado por tempo demais, na frente de casa sentia o cerco se apertar. Recebia mensagens ameaçadoras no celular. Você pensa que venceu, mas ainda não viu nada. Eles não vão deixar barato. Cuidado com seu filho. A amiga advogada insistia. Clara, você precisa sair da cidade. Isso não acabou. Mas Clara sabia que fugir não era a resposta. Precisava ir até o fim. Precisava descobrir quem realmente estava por trás de tudo. Henrique era só uma peça no tabuleiro. Havia alguém maior controlando os fios. Foi então que decidiu investigar as ligações financeiras entre Henrique e a parte contrária. Vasculhou registros públicos, contratos empresariais, transações suspeitas. Cada pista a levava mais fundo. Até o nome, Miguel Bastos. Miguel Bastos era um empresário influente, dono de uma rede de lares de acolhimento infantil. Mas havia rumores, boatos de que os lares eram fachada para adoções ilegais e tráfico de influência. E agora, tudo fazia sentido. O processo de guarda de Davi não era apenas uma disputa familiar, era parte de algo muito maior. Clara sentiu o estômago revirar. Estavam tentando tirar Davi dela, para colocá-lo nesse esquema. Ele não era apenas seu filho, era uma moeda num jogo sujo. Determinada, Clara procurou a promotoria com as novas informações. Mas ao chegar lá, recebeu uma notícia que gelou seu sangue. O promotor que havia assumido o caso fora afastado, subitamente, e o novo promotor era um antigo associado de Miguel Bastos. Clara entendeu. O sistema estava contaminado até o topo. Naquela noite, dormiu pouco. Sentou-se à mesa da cozinha, os papéis espalhados, Davi dormindo no sofá. Pensou em tudo que havia enfrentado, em tudo que ainda enfrentaria.
E então decidiu, não confiaria mais no sistema. Na manhã seguinte foi até uma ONG de direitos humanos, expôs toda a história, mostrou provas, documentos, gravações, pediu ajuda. Os advogados da ONG ficaram chocados. Nunca haviam visto um caso tão grave. Clara, você entende o perigo? Isso é uma rede criminosa. Se você continuar, sua vida e a do seu filho estarão em risco. Mas Clara apenas respondeu, eu não tenho escolha. Se eu parar, eles vencem. E meu filho perde. A ONG começou a preparar uma denúncia internacional, mas sabiam que precisavam de mais provas. Foi quando sugeriram infiltrarem uma assistente social dentro de um dos lares de Miguel Bastos, para conseguir provas de que os lares eram usados para fins ilegais. Clara aguardou, ansiosa, durante dias, até que a assistente conseguiu entrar. E o que ela viu era pior do que todos imaginavam. Crianças negligenciadas, documentos adulterados, adoções sem controle, registros apagados, um esquema milionário, sustentado por juízes, advogados, empresários. Quando recebeu as primeiras fotos e gravações da assistente, Clara sentiu um nó na garganta. Era real. Tudo o que temia era real. Mas agora tinha as provas. A ONG preparou uma ação judicial coletiva. O caso começou a ganhar repercussão nacional. O nome de Miguel Bastos apareceu em todas as capas de jornais. Ele negava tudo, chamava de armação de uma mulher ressentida. Mas as provas eram irrefutáveis, porém, o contra-ataque veio rápido. Numa madrugada, Clara acordou com uma explosão na rua. Correu até a janela. O carro da amiga advogada estava em chamas. Recebeu outra mensagem no celular. Pare, ou o próximo é você. Clara chorou. Pela primeira vez, sentiu medo real, mas no fundo, uma chama ainda ardia. Ela não podia recuar. No dia da nova audiência, o tribunal estava lotado. Imprensa, manifestantes, representantes da ONG. Miguel Bastos chegou escoltado, sorridente como se estivesse seguro. Mas Clara não estava mais sozinha. Quando o juiz substituto entrou na sala, anunciou: este tribunal recebeu novas provas, contundentes. Diante da gravidade, estamos suspendendo todos os processos relacionados a Miguel Bastos e iniciando investigação criminal contra os envolvidos. Miguel perdeu o sorriso. A audiência foi suspensa. Bastos foi levado algemado. Jornalistas gritavam perguntas. Clara abraçou Davi forte, mas sabia, ainda havia um longo caminho. Ainda havia pessoas no sistema tentando encobrir a verdade, mas agora ela não lutava mais sozinha. Havia um exército com ela, e enquanto saía do tribunal, rodeada por câmeras e microfones, disse apenas uma frase: nunca subestimem o poder de uma mãe. Juiz debocha de mãe solo no tribunal, mas ela humilha ele com sua genialidade jurídica. Fique até o final do vídeo, porque o que vai acontecer agora é a reviravolta mais chocante de todas. O tribunal estava em silêncio quando Clara saiu da sala. Atrás dela, repórteres a cercavam com microfones, câmeras e perguntas. Mas Clara não respondeu nada. Apenas apertava forte a mão de Davi, caminhando firme para fora daquele prédio onde tantas batalhas foram travadas. Ela sabia que havia vencido um grande inimigo, mas a guerra ainda não tinha terminado. Havia outros nomes na lista, outros rostos escondidos nas sombras do sistema. E todos eles sabiam quem era Clara agora. Sabiam que ela era a mulher que ousou desafiá-los. E venceu. Nos dias seguintes, a imprensa não falava de outra coisa. A mãe solo que derrubou um esquema de corrupção milionário. De vítima a heroína, a mulher que enfrentou o sistema jurídico e venceu. Clara se tornou símbolo de luta. Recebeu convites para entrevistas, prêmios, homenagens, mas recusou todos. Seu foco continuava sendo um só: proteger Davi. Mas enquanto tentava reconstruir sua vida, novas ameaças surgiram. Mensagens anônimas, bilhetes deixados na porta de casa, fotografias tiradas de Davi na escola, uma sensação constante de estar sendo observada. A ONG de Direitos Humanos providenciou escolta policial. Mas Clara sabia, os tentáculos daquele
Esquemas eram longos. Havia pessoas ainda livres, influentes, perigosas. Foi então que um advogado misterioso a procurou. Apresentou-se apenas como um amigo da justiça. Entregou a ela uma pasta cheia de documentos. Disse poucas palavras. Isso é a prova final, mas tome cuidado. Tem gente grande nisso. Quando Clara abriu a pasta, sentiu o chão desaparecer. Sob seus pés. Ali havia nomes, contas bancárias, transferências, cópias de contratos. E no topo da lista, um nome que ela jamais imaginaria. A juíza responsável pela vara da infância da cidade. Era ela quem aprovava as adoções ilegais. Era ela quem assinava as decisões viciadas. Era ela quem protegia Miguel Bastos e seus comparsas. Clara sabia que precisava agir rápido. Levou os documentos até a ONG, que os enviou diretamente ao Ministério Público Federal. A investigação tomou novas proporções. O caso virou manchete nacional. Políticos começaram a se pronunciar. A Corregedoria da Justiça abriu um processo de cassação da juíza, mas a resposta do sistema veio rápido e cruel. Numa manhã, ao levar Davi para a escola, foi abordada por 2 homens em um carro preto. Um deles desceu e, com uma falsa simpatia, disse: Dona Clara, se importa de vir conosco, é por sua segurança. Clara sentiu o perigo, pegou Davi no colo e correu de volta para dentro da escola. Trancou-se com ele na sala da diretora e ligou para a polícia. O carro sumiu antes da viatura chegar. Ela sabia. A pressão estava aumentando. Eles estavam desesperados. Não podiam permitir que ela levasse o caso até o fim. Naquela noite, sentou-se na cama de Davi, vendo-o dormir. Chorou baixinho. Queria tanto dar a ele uma vida normal, uma infância sem medo. Mas sabia que, para isso, precisava seguir lutando. Do lado de fora da janela, um trovão iluminou o céu. Clara olhou para a escuridão lá fora e murmurou: Eu não vou parar. Nunca. No dia da grande audiência pública, o tribunal estava lotado. Representantes de ONGs, jornalistas, políticos, membros da sociedade civil. Todos queriam ouvir o depoimento de Clara. Ela entrou na sala sob aplausos, mas sua expressão era séria. Sabia que aquele momento não era de vitória pessoal, era de justiça. No centro da sala, Clara contou tudo. Desde o abandono pelo ex-marido, a luta no tribunal, a fraude do juiz Henrique, o esquema de Miguel Bastos, a rede criminosa infiltrada no sistema de adoções. Apresentou provas. Mostrou os documentos do advogado misterioso. Exibiu as gravações da assistente social infiltrada. Cada palavra sua era um soco na consciência de todos os presentes. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Então, lentamente, as pessoas começaram a aplaudir. Primeiro timidamente, depois de pé. Uma ovação. O presidente da Corregedoria se levantou. Dona Clara, em nome deste tribunal e da sociedade, pedimos desculpas por tudo o que a senhora e seu filho passaram. Graças à sua coragem, dezenas de crianças serão salvas. E este sistema corrupto está começando a ruir. Clara respirou fundo. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Olhou para Davi, sentado na primeira fileira, com os olhos brilhando de orgulho. Mas, no fundo, sabia que a luta nunca acabaria completamente. Que sempre haveria injustiças a serem combatidas. Mas agora, ela não era mais apenas uma mãe solo. Era uma guerreira, uma heroína, um exemplo. E enquanto saía do tribunal, caminhando de mãos dadas com Davi, ouviu uma última pergunta de um jornalista. Dona Clara, qual a lição de tudo isso? Ela parou, olhou para o repórter, depois olhou para o filho e disse com a voz firme: Nunca subestime o poder de uma mãe. Nunca subestime o poder de quem luta por amor e seguiu seu caminho. Porque naquele dia, Clara não venceu apenas um processo. Ela venceu um sistema. Ela venceu o medo. Ela venceu a injustiça. Provou que mesmo quando todos duvidam, uma mulher determinada pode mudar o mundo.